Olá a todos, o meu nome é Sofia Agostinho e venho hoje falar sobre plataformas digitais. As plataformas digitais são cada vez mais uma realidade na vida de todos nós, sendo que são elas concebíveis em vários tipos e modelos, desde produtos fornecidos por profissionais para profissionais, como é o caso, por exemplo, de plataformas de comunicação empresarial. É também concebível uma plataforma que é providenciada por um profissional para ser utilizada por um consumidor, como é o caso de plataformas de venda de produtos consumíveis. E existem também plataformas que contam com uma relação tripartida, ou seja, a plataforma em si fornece a possibilidade, por exemplo, a um consumidor para celebrar contratos com outro consumidor, como é o caso, por exemplo, de plataformas de revenda de produtos usados. Por fim, existe também a possibilidade de, já generalizada no mercado, de uma plataforma fornecer a um profissional a possibilidade de partilhar na sua plataforma uma oferta que quer fornecer ao consumidor. É o caso, por exemplo, na marcação de estadias, ou seja, a plataforma dá um meio, o profissional publicita a sua estadia e o consumidor faz a marcação através da plataforma. Neste contexto, torna-se importante cada vez mais determinadas definições, que comecem a existir determinadas definições neste âmbito, e é por isso que eu trago a definição não só de mercado em linha, como também de prestador de mercado em linha. Estas duas definições são conceitos base que vêm várias vezes referidos, nomeadamente em diplomas de direito do consumo, sendo que se entende por mercado em linha um serviço com recurso a software, nomeadamente num sítio eletrónico, parte de um sítio eletrónico ou mesmo uma aplicação que seja explorada pelo profissional ou em nome deste e que permita aos consumidores a celebração de contratos à distância. Por sua vez, o prestador de mercado em linha será qualquer profissional que forneça um mercado em linha aos consumidores. Por outro lado, os prestadores intermediários de serviços em rede, esta definição já não está tão ligada à definição de consumidor, na medida em que provém do Decreto-Lei 7/2004, o qual resulta da transposição da Diretiva do Comércio Eletrónico para o ordenamento jurídico português. São assim definidos os prestadores intermediários de serviços em rede como sendo aqueles que prestam serviços técnicos para o acesso, disponibilização e utilização de informações ou serviços independentes da geração da própria informação ou serviço. Neste contexto, terá relevo também o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 10 de dezembro de 2020, no âmbito do qual foi decidido que um determinado site não infringia os direitos, neste caso do autor da ação, na medida em que estavam publicados no site os sinais distintivos do autor, sem que este tenha dado as devidas autorizações necessárias por lei. No entanto, o Tribunal considerou que a RE, neste caso a sociedade que administra o site, não seria de responsabilidade, na medida em que ela não seria responsável pelos conteúdos publicados no site pelos utilizadores do mesmo. Ou seja, por ser um prestador intermediário, não seria ela a titular da responsabilidade pela publicação no site dos sinais distintivos sem as devidas autorizações. Este acórdão é o reflexo do regime que existe relativamente à responsabilidade dos prestadores intermediários, nomeadamente existe a ausência de um dever geral de vigilância destes prestadores, bem como a ausência de um dever de investigação de eventuais ilícitos praticados no âmbito das suas plataformas. Neste contexto estão previstos 3 regimes de responsabilidade, nomeadamente um regime referente à atividade de simples transporte, de acordo com o qual o prestador intermediário de serviços é isento de toda a responsabilidade pelas informações transmitidas.
Um segundo regime relativo à armazenagem intermediária, de acordo com o qual o prestador intermediário de serviços de transmissão de comunicações em rede, que não tenha intervenção no conteúdo das mensagens transmitidas, nem na seleção destas ou dos respectivos destinatários, e respeite todas as condições de acesso à informação, é isento de toda a responsabilidade. Passa, porém, a aplicar-se o regime comum da responsabilidade civil, caso o prestador não proceda de acordo com as regras usuais do seu setor, nomeadamente relativas à atualização da informação. Finalmente, o terceiro regime e o menos permissivo em termos de responsabilidade é o da armazenagem principal. De acordo com este regime, será responsável nos termos comuns pela informação que armazena o prestador que tenha conhecimento da atividade ou informação cuja ilicitude seja manifesta e não retirar tal conteúdo ou não impossibilitar o acesso a tal conteúdo. Existe ainda a responsabilidade civil, sempre que, perante as circunstâncias que conhece, o prestador de serviço tenha ou deva ter a consciência do caráter ilícito de determinada informação. Finalmente, quando os prestadores intermediários de serviços de associação de conteúdos em rede, que por meio de instrumentos de busca e hiperconexões ou processos análogos permitam acesso a conteúdos ilícitos, estão sujeitos ao mesmo regime descrito anteriormente a propósito da armazenagem principal. Neste contexto, existem também algumas obrigações comuns aos prestadores, nomeadamente a todos os prestadores, nomeadamente o dever de informar de imediato quando tenham conhecimento de atividades ilícitas que se desenvolvam por via dos serviços que prestam, o dever de identificar, ou seja, satisfazer os pedidos de identificação dos destinatários dos serviços com quem tenham acordos de armazenagem, o dever de cumprir prontamente as determinações destinadas a prevenir ou pôr termo a uma infração, nomeadamente no sentido de remover ou impossibilitar o acesso a determinada informação. Além disso, tem ainda o dever de fornecer listas de titulares de sites que alberguem quando tal lhes seja pedido pelas autoridades competentes. Os últimos dois deveres são, de facto, o dever de informar as autoridades imediatamente após a tomada de conhecimento acerca de determinados conteúdos que não sejam lícitos. E tem também o dever de bloqueio, num prazo de 48 horas, dos sites identificados como contendo determinados conteúdos aqui especificados. Agora, passando para as plataformas que fornecem serviços a consumidores finais, será importante referir que recentemente tem vindo a ser publicado, tem havido uma atividade legislativa bastante, uma tentativa do legislador de versar sobre estes novos temas, sendo que nos últimos tempos surgiram vários decretos-lei e vários instrumentos legislativos que passaram a regular de forma mais ativa a atividade das plataformas. É o caso deste Decreto-Lei 84/2021, que resulta da transposição da Diretiva 2019/770 e 2019/771, e que prevê, nomeadamente, a responsabilidade do prestador de mercado em linha, caso este seja considerado enquanto parceiro contratual do próprio profissional que disponibiliza um determinado bem, um serviço ou um conteúdo digital. Ou seja, o prestador de mercado em linha passará a ser responsável solidariamente em determinadas circunstâncias, nomeadamente, e essas circunstâncias são descritas na lei, entre as quais destaco os casos em que o contrato é celebrado exclusivamente através dos meios determinados pelo prestador de mercado em linha, ou seja, caso seja a plataforma definir os termos do contrato celebrados entre o profissional e o consumidor, a plataforma será considerada um parceiro contratual e como tal, é responsável solidariamente para com o consumidor em caso de falta de conformidade do bem, serviço ou conteúdo digital com o contrato. Este decreto-lei prevê ainda, no seu artigo 45, um dever especial de informação, de acordo com o qual o prestador
de mercado em linha deve, antes da celebração do contrato, informar os consumidores de forma clara e inequívoca de que o contrato será celebrado com um profissional e não com o prestador de mercado em linha, e de que a identidade do profissional, bem como a sua qualidade de profissional, sendo que caso o fornecedor do bem ou do serviço ou do conteúdo digital não seja um profissional, deverá ser o prestador de mercado em linha tem também o dever de informar o consumidor de que os direitos do consumo não se aplicam nessa relação contratual. Estão ainda previstos outros deveres, mas por questões de economia de tempo passaremos ao direito de regresso do prestador de mercado em linha, de acordo com o qual este prestador, que nos termos anteriormente descritos se torna responsável perante o consumidor por declarações enganosas do profissional ou por falha deste em cumprir o contrato, terá o direito a ser indemnizado pelo profissional nos termos gerais. Neste contexto, importa ainda salientar o Decreto-Lei 24 de 2014, que regula os contratos celebrados à distância e fora do estabelecimento comercial, ao qual foram aditados alguns artigos, entre os quais o artigo 4º-A e o artigo 4º-B, que serão agora referidos. De acordo com estes artigos, novamente, o prestador de mercado em linha terá que fornecer determinadas informações ao consumidor antes deste ficar vinculado pelo contrato celebrado à distância, nomeadamente informações gerais sobre os parâmetros que determinam uma eventual classificação que seja apresentada ao consumidor em resultado de pesquisa e a importância relativa desses parâmetros em comparação com outros. Deverá ainda informar relativamente a se o terceiro que oferece os bens, conteúdos ou serviços é ou não um profissional, com base nas declarações que devem ser prestadas por esse profissional, tal como já referia a lei mencionada anteriormente. Ademais, prevê-se ainda neste novo decreto-lei, aliás, o decreto-lei não é novo, o artigo é que foi aditado, prevê-se ainda nesta nova disposição que o modo como as obrigações são compartilhadas entre o terceiro que oferece os bens, serviços ou conteúdo digitais e o prestador do mercado em linha deve também ser descrito antes de ser celebrado o contrato, ou seja, o consumidor deve saber quem fica responsável por o quê e com quem é que está de facto a concluir contratos, com quem é que não está a cumprir contratos e que obrigações cabem a cada uma das partes, dado que pode vir a ser extremamente confuso para o consumidor perceber numa relação tripartida para quem é que se deve virar em caso de desconformidade ou em caso surja algum problema na relação contratual. Por fim, o artigo 4º-B regula os sistemas de avaliação e define que, nos casos em que o prestador de mercado em linha disponibiliza o acesso a avaliações efetuadas por consumidores, que são, como nós sabemos, cada vez mais critério de escolha para qualquer relação contratual, o prestador de mercado em linha deve adotar as medidas de diligência adequadas, designadamente, destaca aqui a garantia de que as avaliações são publicadas sem demora e de que o seu autor pode a qualquer momento editar o seu conteúdo, e ainda deve o prestador de mercado em linha assegurar, entre outros, que todas as avaliações positivas ou negativas permanecem disponíveis por igual período de tempo, não devendo nunca este período de tempo ser inferior a 6 meses. Por fim, trago-vos o Decreto-Lei das Práticas Comerciais Desleais, o Decreto-Lei 57 de 2008, que também versa sobre alguns dos assuntos que importam para as plataformas digitais. Nomeadamente, prevê novas ações consideradas enganosas em qualquer circunstância, entre as quais fornecer resultados de pesquisa em resposta a uma consulta em linha do consumidor sem relevar claramente o pagamento de publicidade ou outro pagamento efetuado especialmente para obter a classificação superior dos produtos nos resultados de pesquisa, ou mesmo apresentar avaliações ou recomendações falsas de consumidores ou instruir uma terceira pessoa
para apresentar tais avaliações falsas de consumidores. Prevêem-se ainda novas omissões consideradas enganosas em qualquer circunstância, nomeadamente para os produtos oferecidos nos mercados em linha, se o terceiro que os oferece é ou não um profissional com base nas declarações que devem ser prestadas por esse terceiro ao prestador do mercado em linha. Ou seja, as regras que vinham previstas nos outros decretos-leis analisados anteriormente, caso, neste caso específico, de não ser atendido este dever de informação, poderá ser considerado uma omissão enganosa que levará a uma prática comercial desleal e à respectiva coima que lhe poderá estar associada. Finalmente, no que se refere especificamente às pesquisas e avaliações, temos também um regime inovador ainda no contexto das omissões, sendo que, no caso em que seja possível ao consumidor procurar produtos oferecidos por diferentes profissionais ou por consumidores com base em pesquisas sobre a forma de palavras-chave, frases ou outros dados, são considerados como substanciais e, como tal, a sua omissão pode levar a uma prática comercial desleal, as informações gerais sobre os principais parâmetros que determinam a classificação dos produtos apresentados ao consumidor em resultado da pesquisa e a importância relativa destes parâmetros em comparação com outros parâmetros. Este decreto-lei vai ainda mais longe, definindo que estas informações têm que ser disponibilizadas numa determinada secção específica da interface, que seja direta e facilmente acessível a partir da página onde os resultados de pesquisa são apresentados, ou seja, não pode ser mais uma informação que consta meramente dos termos e condições gerais de utilização da plataforma. Por fim, caso um profissional disponibilize o acesso a avaliações efetuadas por consumidores, são consideradas como substanciais as informações sobre se o profissional garante que essas avaliações são efetuadas efetivamente por consumidores que utilizam ou adquiriram os produtos e bem como informações sobre os mecanismos ou ferramentas utilizados para o efeito, ou seja, há mesmo uma intenção de garantir que a informação prestada é fiável e que aquelas avaliações que formam a nossa decisão de contratar são de facto prestadas por consumidores e são efetivamente verdadeiras. Espero que tenham gostado, muito obrigada pela vossa atenção e deixo aqui um QR Code para o meu LinkedIn para o caso de terem eventuais questões. Obrigada.